E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um certo servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram a que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu lhe use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és? Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, na terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim farás o teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aqui você ouviu o relato de uma história registrada na Bíblia Sagrada, em 2 Samuel, capítulo de número 9, onde nós podemos ver a bondade de Deus através da vida de Davi para com o filho de Jonatas, que era filho de Saul. Saul agora já morto, Jonatas também havia sido morto numa batalha e numa guerra. E Davi, que muito amava a Jonatas, desejou no seu coração trazer ali, através do seu ato de beneficência da parte de Deus, para a vida de algum daqueles que pudesse ainda restar da casa de Jonatas e de Saul, seu pai. E quando ele aqui então toma conhecimento de que existia uma pessoa ali, que quando consultado, quem apontou, não apontou diretamente o nome daquela pessoa, mas apontou o defeito que aquela pessoa tinha, declarando que ele era aleijado de ambos os pés. Fato que realmente ele assim o era, mas as pessoas muitas das vezes, quando nos observam, é mais fácil observar as falhas, os desfeitos e as limitações que nós temos. Mas isso não impediu para que o rei tivesse ainda o seu interesse em buscar e saber aonde aquele moço, onde aquele jovem, onde aquela pessoa ali poderia estar. E quando direcionado a ele,
o local. Tão logo este rei chamado Davi manda buscar ali a Mefibosete. E não bastasse chamá-lo, também restituiu a ele todas as terras que outrora fora de seu pai Saul, e assim também aquele moço chamado Ziba, que também servia anteriormente ao rei Saul e a Jonatas, fora colocado agora pelo rei Davi para estar assessorando e ajudando e trabalhando na terra que lhe foi restituída agora. E o texto vai dizer que quando esse moço Ziba ali foi comissionado por Davi, esse tinha ali na sua casa 15 filhos, tinha ali 20 servos, totalizando aí 35 pessoas completamente à disposição de Mefibosete. Somado com a pessoa de Ziba, 36 pessoas passaram ali a ajudar. E assim, em obediência à vontade do rei, Ziba, conforme tudo que o Senhor tinha lhe ordenado, o rei tinha ordenado a ele assim o fez. E o texto termina nessa reflexão mostrando que Mefibosete, todos os dias, de contínuo, comia à mesa do rei. É uma passagem, eu trago aqui uma reflexão a você que está aqui me ouvindo através deste vídeo, através desse momento de reflexão, sabendo que, da mesma forma em que Davi, ali nessa história, ele usou de beneficência para com um dos filhos de Jonatas, e ali concedeu o direito a ele, independente da sua fraqueza, do seu defeito, para estar de contínuo ali comendo à sua mesa, por amor a Jonatas, por amor àquele que lhe concedeu ali no passado realmente bons relacionamentos e boa amizade. E assim então Deus o abençoou de sobremaneira. Da mesma forma, eu quero trazer a você aqui que o nosso Deus, por amor a Jesus Cristo, nosso Deus aqui é o nosso Rei, por amor a Jesus Cristo, seu Filho amado, que Ele mesmo entregou-se ali para a salvação de toda a humanidade. Ele também deseja fazer beneficência não só a mim, mas a todos que estão aqui ouvindo esta mensagem através aqui desta reflexão, deste canal, com aqui Pastor Cláudio Gomes Reflexões. E assim nós podemos ter essa certeza e convicção, pois quando nós lemos a palavra do Senhor no Evangelho agora de Mateus, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 25, nós temos um texto que Jesus Cristo, quando dentre várias mensagens que ele trouxe através do seu ministério aqui na terra, há um registro que Jesus, ele dá graças a Deus, a partir do versículo 25, ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos esse grande amor que Deus tem para conosco. Lembrando-nos também aqui a você que lá em São João, capítulo de número 3, versículo 16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Davi agiu de beneficência para que Mefibosete não ficasse ali esquecido, abandonado ali na casa de Maquir, na cidade de Lodebar. Assim também Deus, ele amando-nos de uma maneira especial, por amor a Jesus Cristo, ao seu Filho amado, o unigênito de Deus, ele escolheu a mim e a você, nos chamou, e revelou o seu grande amor. E esse amor que nos alcançou ele próprio, agora o Cristo, ele dá graças ao Pai por ter nos aberto esta oportunidade, nos ter revelado esta grande graça, essa graça que é um bem merecido, não merecíamos, mas é por amor ao nome do Senhor nosso Deus, por amor ao nome do Senhor Jesus. O Senhor aprove assim nos conceder as vitórias.
Jesus Cristo, ele recebeu do Pai ali todo o poder, né? Ele diz todas as coisas. Jesus disse no capítulo de número 11 de São Mateus, versículo 27, que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E assim como Davi um dia chamou Mefibosete para estar na sua presença, comendo junto à sua mesa, talvez você possa ter a mesma reação de imediato quando você agora ouve esse convite da parte do Senhor para a sua vida. Como Mefibosete reagiu: quem é esse teu servo, né, para que você possa receber? Eu sou como um cão. Mas o Senhor, o rei Davi ali, ele com seu gesto de carinho, com seu gesto de amor, com seu gesto ali de bondade, ele estende ali a expressão para a pessoa de Mefibosete: não temas, porque de certo eu usarei para contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Assim o Senhor nosso Deus, ele também diz para mim e para você nesta oportunidade: não temas, por amor a Jesus Cristo, que pagou o preço da morte de cruz por você, né? Por ele, por ser amor, eu te recebo. Basta você crer na minha pessoa bendita do Filho Jesus Cristo, e você terá acesso a essas beneficências que o nosso Deus agora, como o Rei eterno que o é, para alcançar a mim e a sua vida. E ainda, assim como Davi convidou e chamou ali Mefibosete para estar à mesa do rei, o Senhor te convida, a mim e a você aqui, registrado nesse texto sagrado agora da nova aliança, em Cristo Jesus. Jesus Cristo mesmo declarando a mim e a você, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vemos aí então o amor, a graça e a bondade e a beneficência da parte de Deus Pai para alcançar a mim e a você. Não importa quais são os seus defeitos, não importa, talvez você não tenha o defeito, eu também não tenho o defeito físico, como Mefibosete assim o tinha, que lhe causava ali algum constrangimento perante quem é eu para estar à mesa do rei com todo esse defeito. Eu sei que muitos de nós possamos não ter esse tipo de defeito físico, né, causado por situações que a vida nos impõe, mas nós temos a certeza de que nós temos sim as nossas fraquezas, as nossas falhas, porque a própria palavra do Senhor nos ensina, em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós erramos um alvo, muitas vezes não como estamos, talvez como um Mefibosete, ele no sentido físico, mas nós no sentido espiritual. Não há mais solução para mim. Quem sou eu para que Deus possa me receber e de revelar esse amor tão grande em Cristo Jesus, me convidando para estar junto a Ele, para estar comendo à mesa dEle? Quem sou eu? Mas o Senhor, irmãos, Ele prova o seu amor por nós através do que Ele tenha dado, através do que Ele tem nos dado a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador. E isto é um ato que nós devemos abraçar pela fé. É pela fé no sangue do Senhor Jesus que Deus ele demonstrou a nós a sua vontade de remir os nossos pecados que outrora havíamos cometido. É pela capacidade do Senhor, meu Deus, de nos amar de uma maneira que às vezes nós não compreendemos, que Ele abre-nos a esta oportunidade para mim e para você. E que nós possamos, através dessa reflexão breve e curta aqui que trago a você em poucos minutos, possamos refletir nesta linda e maravilhosa oportunidade que Deus tem nos dado. Possamos atender o chamado do Senhor nosso Deus,
para que possamos estar de contínuo na tua presença, nessa presença dele, alimentando-se daquilo que ele tem para nos conceder. As nossas fraquezas, os nossos defeitos, Jesus Cristo, ele é poderoso para nos purificar, para nos ajudar, para nos fazer pessoas melhores. Mas aquilo que demais nos prejudicava, que mais nos envergonhava, ele já levou ali na cruz do Calvário. O meu e o teu pecado, ele pagou ali a conta da condenação em que todos nós estávamos condenados. Porque a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 6 ainda de Romanos, no texto último que citamos, no versículo de número 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez você se sinta, talvez como Mefibosete, quem sou eu? Não sou digno. Realmente, se for olharmos para essa ótica, não somos dignos, não somos merecedor, né? A consequência que nos estava determinada frente aos nossos pecados, às nossas mazelas, realmente é a morte. Mas o texto sagrado nos diz, é dom gratuito de Deus. Nós não teríamos como de maneira alguma pagar a nossa culpa, mas esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, ele conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Por isso eu quero dizer para você, somos agora então justificados, ou seja, declarados inocentes diante de Deus, pelo pagamento da culpa que o seu Filho amado Jesus pagou por nós ali na cruz do Calvário. E somos felizes, sabe por quê? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está ali à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E possamos agora confiar, como diz o texto sagrado em Romanos capítulo 5, se somos justificados pela fé, nós podemos ter paz com Deus. Diz assim o texto para finalizar essa reflexão: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência vai produzir em nós a experiência, e a experiência vai produzir em nós a esperança. E a esperança, eu digo a você, como diz o texto no versículo 5 de Romanos, capítulo 5, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, ele morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Davi estava ali provando o seu amor a Mefibosete e a Jonatas, chamando e dando a oportunidade para que Mefibosete, a partir de agora, contínuo, possa estar ali na presença do rei comendo. Assim também eu faço esse convite a você, que crendo pela fé em Cristo Jesus, pode ter certeza, como diz o versículo 9 de Romanos 5, logo muito mais agora, na pessoa de Jesus, sendo justificado pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, nós por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Não estejamos mais sozinhos, vivendo tristes, abatidos e lamentando por aquilo que nos aconteceu. Ainda que algumas sequelas e algumas situações deste mundo possam ainda permanecer até o dia da vinda do Senhor Jesus, nós temos a esperança concedida por Deus nosso Senhor, em Cristo Jesus, profetizado através das Escrituras, que
Um dia isso tudo há de mudar, porque diz a palavra do Senhor: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar um dia, e todos os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Isso registrado está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 52. Essa esperança, com certeza vai alcançar a mim e a você. E todo defeito físico, todo defeito humano, tudo aquilo que muitas vezes nos causa distrações e tenta nos colocar para baixo, um dia será transformado num corpo perfeito e glorioso, tal qual o corpo de Cristo Jesus. Veja, porque o Senhor não quer que nós comamos somente um período diante da sua presença, mas Ele deseja, como o rei Davi desejou a Mefibosete, que ele de contínuo haveria de comer à mesa do rei. O Senhor deseja que nós estejamos desde já aqui na terra, comendo desse banquete espiritual que Ele tem para nos conceder, pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas Ele também tem o desejo de que nós agora, um dia nas mansões celestiais, confiando e crendo nesta palavra que temos trazido aqui, nós também de contínuo estejamos na sua presença, se alimentando eternamente na mesa do Rei Jesus. Que Deus abençoe você, que esta palavra possa trazer ao seu coração, pelo Espírito Santo de Deus, o abraço de nosso Deus Pai, de nosso Deus Filho e do nosso Deus Espírito Santo a todos nós. Um forte abraço, até a próxima reflexão, aqui com o Pastor Cláudio Gomes, Reflexões. Que Deus vos abençoe.